gente vamos hoje ter uma aula sobre tecnologia do DNA recombinante e suas tecnologias, né? Na verdade, assim, a ideia dessa aula é dar uma introdução sobre o assunto, né? A gente não consegue esgotar esse assunto em apenas uma aula, e o meu objetivo aqui é exatamente mostrar para vocês o que é essa tecnologia, né? Como ela é realizada e também quais são os principais produtos obtidos a partir dessa tecnologia. Então vamos lá. Então, gente, o que é a tecnologia do DNA recombinante? Primeira coisa, gente, ela só é possível porque o código genético é universal, ou seja, a gente utiliza o mesmo código genético, né, que a gente já estudou em aulas anteriores, para todos os seres vivos, sejam eles seres humanos, bactérias, vírus, etc. Então aqui eu simbolizo para vocês o nosso código genético, ou seja, qual é a relação entre os códons, né, de RNA e os aminoácidos codificados. Isso aqui é o código genético. Então esse código genético ele vale não só para seres inferiores, como vírus, bactérias, como também para os seres mais superiores, como exemplo do ser humano. E o que vem a ser recombinar, né? Tecnologia do DNA recombinante, e o que vem a ser recombinar? Recombinar, gente, é remover, é adicionar, é trocar de lugar, tá? Então, assim, é você mexer na sequência de DNA, é você tirar um gene de um indivíduo e colocar no outro, ou simplesmente retirar um gene de um determinado indivíduo, ou retirar um gene e colocar outro, né, no mesmo indivíduo, também é tecnologia do DNA recombinante. Então, qualquer operação dessa com o DNA, a gente chama de tecnologia do DNA recombinante. Tá? E essa tecnologia, ela recebe nomenclaturas quando a gente tem a remoção ou a adição de sequências de DNA em um mesmo indivíduo, ou seja, se eu tiro de um mesmo indivíduo e tiro do indivíduo e coloco nele mesmo, eu tenho um DNA recombinante. Tá? E se eu tiro do indivíduo e coloco em outro, eu também tenho DNA recombinante, mas normalmente a gente chama esses indivíduos de transgênicos. Né? Então, transgênicos porque vem de um ser para o outro. Tá? Então, quando eu modifico o indivíduo no sentido de tirar um gene dele, trocar o gene de lugar, né, eu tenho um indivíduo geneticamente modificado. Eu apliquei a tecnologia do DNA recombinante, então eu tenho um que a gente chama de OGM, que é organismo geneticamente modificado. Tá? Agora, se eu tirei um gene de um determinado indivíduo e coloquei em outro de outra espécie, eu costumo chamar esse, um OGM também, é um organismo geneticamente modificado, mas ele também recebe o nome de transgênico, exatamente para indicar que eu troquei de espécie. Tá? Então, como vocês estão habituados a ver, exemplos de transgênicos são diferentes plantas transgênicas, como o milho, como a soja, que nós consumimos diariamente. Né? Está disponível aí em supermercados, né? Em feiras livres, etc. Tá? Então a gente vai estudar hoje como é que a gente faz esse organismo geneticamente modificado, tá? Ou a principal técnica, né, de obtenção de organismos geneticamente modificados. Então, gente, a primeira coisa que a gente pensa, né, quando vai fazer um organismo geneticamente modificado, quando vai aplicar a tecnologia do DNA recombinante para fazer isso, a primeira coisa é você escolher o que você quer colocar, que gene você quer colocar. Tá? Normalmente esse gene está associado a uma proteína. Né? Que proteína você quer que aquele novo indivíduo que você vai obter, né, após a sua modificação, o que você quer que ele produza. Tá? Então a primeira parte é exatamente escolher o produto. Né? Qual que é o gene, né, que vai dar origem a uma proteína que você vai escolher. Né? Qual que é o gene, qual que é o DNA correspondente àquele gene. Depois, gente, você vai escolher o hospedeiro, né? Onde você vai colocar aquele gene? Quem é que você quer que produza aquele produto proteico, certo? E aí depois, gente, vocês vão
pegar esse gene e fazer a clonagem. Tá? E clonagem significa você retirar esse gene de um local e colocar em outro e ver que realmente funcionou. Tá? E por fim vocês vão obter o produto. Tá? Aqui nessa figura que acabou de aparecer aí para vocês, a gente tem um exemplo, né, de uma planta transgênica que expressa, além de todos os seus constituintes normais, uma toxina de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis. Tá? O que é que tem de legal nessa toxina? O que é que tem de legal é que ela é tóxica para os seres que comem, né, as lagartas, né, que comem as folhas do vegetal, mas ela não é tóxica para seres humanos, seres superiores. Tá? Então, assim, ela só é tóxica de fato para as lagartas que ingerem aquelas folhas. E o que acontece? A lagarta, ao se alimentar da folha, ela se alimenta também da toxina, e a toxina promove, como vocês estão vendo aqui nessa figurazinha aqui, promove exatamente o descontrole, né, da membrana plasmática dessas células de lagarta, e a lagarta morre, né, como está exemplificado aqui. Tá? Isso é muito comum, é chamado, que se fala no dia a dia, é o tal do milho BT. Né? BT vem de Bacillus, B de Bacillus e T de thuringiensis. Tá? Então, o milho BT é um milho que, além de ser milho, ele também expressa uma toxina que é tóxica apenas para insetos, sobretudo as lagartas, que comem as folhas. Tá? Então, exemplos, né? Como a gente deu o primeiro exemplo aí de transgênicos, né? De milho transgênico, no caso mais comum aí do milho BT, a gente mostra que a tecnologia do DNA recombinante também pode produzir substâncias como, por exemplo, a insulina humana, né? Observem que aqui tem escrito o quê? Insulina humana recombinante, né? Produzida através da tecnologia do DNA recombinante. E o que é isso? Eu peguei o gene da insulina, que é humano, coloquei dentro de uma bactéria esse gene, e o que essa bactéria fez? Ela interpretou que aquele gene era dela, como o código genético é universal, ou seja, ela reconhece aquilo como uma informação genética. O que ela faz? Ela vai produzir o RNA mensageiro. Depois do RNA mensageiro, a gente vai ter a produção de quem? Da proteína recombinante, que é no caso aqui a insulina. Então, a insulina humana consumida hoje, ela é uma insulina obtida a partir da tecnologia do DNA recombinante. Eu peguei exatamente a sequência, né, que eu tinha no genoma humano, transferi essa sequência para uma bactéria, né, e essa bactéria produz esse importante hormônio que é utilizado, né, no tratamento do diabetes tipo 1. Tá? Outras substâncias também são produzidas a partir da tecnologia do DNA recombinante em aplicações médicas. Tem, como, por exemplo, o fator 8 da coagulação, que também é uma proteína, é produzido a partir da tecnologia do DNA recombinante. O hormônio do crescimento também é produzido, né, o GH, é produzido a partir da tecnologia do DNA recombinante. E cada vez mais, gente, temos mais produtos médicos produzidos a partir dessa tecnologia do DNA recombinante. Por exemplo, né, a gente tem aqui a vacina do papilomavírus humanos. Ela também é obtida através da tecnologia do DNA recombinante. Percebam a importância dessa aula, né? Veja a quantidade de produtos que a gente tem produzidos a partir da tecnologia do DNA recombinante. No caso da vacina do HPV, gente, ela é produzida não em bactérias, né? Ela é produzida em células de inseto ou então em células de levedura, tá? Depende do fabricante. Tá? Então, a vacina do HPV é uma vacina que a gente chama de VLP, que é partícula semelhante a vírus, né? Virus-like particles, e que é exatamente como se fosse somente a capa do vírus, né? Tem toda a estrutura viral, ou seja, monta bonitinho, como vocês veem nas figuras dos vírus, mas ele não tem material genético. Então, é uma partícula semelhante a vírus, porque ela é igualzinha a um vírus, só que ela não tem material genético. Se ela não tem material genético, o que quer dizer? Que ela não consegue se reproduzir, né? Mas consegue estimular o sistema imunológico.
tá? Então, o que foi que fizeram para produzir essas vacinas? Essas, né? Porque é mais de uma, né? Existe mais de um fabricante. Eles pegaram informação genética somente da proteína do capsídeo viral, a proteína Li1, tá? Pegaram essa informação genética, colocaram em uma célula de levedura e aquela célula de levedura passou a produzir aquela proteína, e essa proteína, a proteína L1 dos papilomavírus, tem a propriedade de se automontar, né? De automontar-se, e aí faz com que a partícula viral seja montada sozinha. Então você tem essa partícula viral montada, que a gente chama de VLP, porque não tem DNA, e aí isso é exatamente a nossa vacina contra o papilomavírus humano, tá? A vacina da AstraZeneca, né? Não sei se está dando bem para vocês verem aí, né, na tela, mas a gente tem escrito aqui recombinante, né? Também obtida a partir da tecnologia do DNA recombinante, né, para a produção dessa vacina, tá bom? Então, mostrando a vocês que existem outras aplicações, né, da tecnologia do DNA recombinante, mas mostrando aí algumas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas, sem mais delongas, vamos conversar sobre como esses produtos são obtidos, tá? Então, quando eu começar a explicação para vocês, eu sempre vou imaginar que a gente, no final, quer produzir a insulina, tá? Então, eu vou dar o exemplo como se fosse a insulina. Mas vocês entendam que eu posso fazer isso com qualquer gene, tá? Ou seja, eu posso utilizar qualquer gene para colocar dentro de um micro-organismo e ver a produção do produto proteico, tá? Então, gente, o primeiro passo, né, como a gente viu em um slide anterior, é exatamente a obtenção do gene de interesse, tá? Gente, na internet tem disponível a sequência grátis, tá? De muitos seres vivos, muitos, tá? Tem várias sequências de seres humanos, sequências de bactérias, de vírus, de fungos, de vermes, de tudo que vocês imaginarem tem sequências, tá? A gente chama isso de banco de dados, né? De fato é um banco de dados, só que tem o que lá? Sequência A, G, C, T, sabe? De vários seres vivos que já foram sequenciados. Tem dois grandes bancos, né? Um japonês, que é a Kyoto Enciclopédia, que a gente chama de KEGG. Tá? Aqui tem, por exemplo, mostrando para vocês a minha direita, mostrando para vocês a sequência aqui de uma proteína, tá? Do SARS-CoV, né? Exatamente a proteína Spike do SARS-CoV, mostrando a sequência dessa proteína. Da mesma forma que a gente tem a sequência de aminoácidos, a gente consegue obter também a sequência de nucleotídeos e aí comprar essa sequência. Hoje a gente tem essa opção de comprar, ou a gente obter essa sequência, né, a partir de uma reação de PCR, usando como template, né, usando como gene-alvo o genoma do vírus, aqui no caso, né, porque trata-se do SARS-CoV-2, o genoma do alvo, né, que a gente precisa, certo? Só que para partir do genoma, né, para partir dessa amostra que eu tenho que ter, né, por exemplo, se eu fosse trabalhar com uma proteína do COVID, eu precisaria de quê? Eu precisaria do genoma do vírus, tá? De uma amostra do vírus, tá? Para poder realizar uma amplificação de PCR com primers, né? E utilizar esse produto, né, de PCR, né, esse fragmento de DNA, em experimentos que a gente chama de clonagem, né, que é exatamente colocar esse gene num vetor, num veículo que vai ser colocado dentro da célula da bactéria, no nosso caso. Tá? Então, gente, a primeira coisa que você vai fazer é escolher o gene, né? E aí existem esses bancos de dados, como eu dou exemplo, o KEGG e o NCBI. O NCBI é um banco, né, o Gene Bank, que é um banco norte-americano, né, e o KEGG, que é um banco japonês. Tá? Todos os dois têm muitas sequências, né, são extremamente confiáveis, vocês podem utilizar tranquilamente. E lá vocês têm essas sequências. E a partir dessas sequências, vocês vão desenhar os primers, ou os oligonucleotídeos, ou os iniciadores, que são sinônimos,
para a amplificação desse material. Então, você precisa do template, ou seja, você precisa da amostra de DNA que tenha o seu gene, e você precisa saber a sequência. Tá? A amostra você pode pegar, né, na natureza, né? Por exemplo, se fosse o caso do Covid, de coletar de pessoas infectadas, ou até de laboratórios que conseguem cultivar o vírus, né, in vitro, você poderia obter essa sequência template, né, ou a sequência física, e a sequência lógica, ou seja, as bases, né, a sequência das bases, vocês podem obter nesses bancos de dados que eu citei. Tá? Então, gente, de posse, né, tanto do DNA físico, né, como do DNA lógico, ou seja, de posse do material genético em si e da sequência, né, que pode ser obtido nesses bancos de dados, vocês vão desenhar os primers que sejam capazes de amplificar essa informação. Por quê, gente? Vocês vão ver ao longo dessa aula que a clonagem ela tem alguns passos e que assim você precisa de muitas moléculas, tá, do DNA-alvo para que você consiga ter sucesso, tá, na sua clonagem gênica, tá, na inserção daquela sua informação genética em um novo organismo. Então, eu não posso simplesmente pegar uma pequena amostra de DNA, uma quantidade pequena de DNA e tentar fazer esse procedimento de clonagem. Então, esse processo envolve ou eu amplificar esse gene por PCR ou eu comprar o gene. Já foi muito caro comprar o gene, né? Então, um gene já custou alguns, sei lá, 15, 20 mil reais. Hoje você consegue comprar um gene de tamanho médio por cerca de 1.500, 2.000 reais, tá? Então, como é que desenha esses primers, né? A gente lembra, né, lá da nossa aula de PCR, que a gente tem dois tipos de primers, o primer forward e o primer reverse. Tá? E a sequência dos primers e os primers em si, ele tem aquela função de delimitar qual a sequência que eu quero amplificar. Tá? Só que aqui para a clonagem, gente, vai ter um plus, vai ter um a mais. Que veja, além de amplificar essa sequência, além de obter um grande número dessa sequência amplificada, eu vou também inserir uma modificação nessa sequência. Eu vou inserir mais algumas bases. Tá? Tanto a montante, né, que eu digo, a montante quer dizer no início do gene, como a jusante, que quer dizer no final do gene. Tá? Tanto a 5' como a 3', tanto a montante quanto a jusante. Então eu vou adicionar algumas bases, tanto no forward quanto no reverse. Tá? Então eu vou desenhar o primer de forma que ele encaixe na sequência alvo, mas que ele ainda fique assim com um bracinho sem encaixar. Qual a função desse bracinho sem encaixar? Que ele adicione à sequência que está sendo amplificada mais algumas bases. Tá? E isso não é à toa, gente. Isso só tem um motivo de ser. É porque essas sequências que eu vou adicionar ao meu gene não são sequências aleatórias. É uma sequência que eu escolhi propositalmente e que ela é um sítio de reconhecimento de uma enzima de restrição. Tá? É uma sequência de DNA que é reconhecida por uma classe de enzimas que a gente chama de enzimas de restrição e tem outro nome mais chique, né, chamado de endonucleases de restrição, que são enzimas capazes de cortar, de clivar DNA em sítios específicos. Tá? Então, aqui eu mostro, gente, um programa capaz de nos auxiliar na síntese dos primers, tá? Na verdade, na síntese não, no desenho dos primers, né? Porque quem faz a síntese dos primers são os equipamentos. Então, veja, aqui, gente, eu tenho a sequência de 5 para 3 e aqui eu tenho a sequência de 3 para 5. Observem que o primer forward, ele vai ser desenhado, né, em cima da fita 3', porque ele tem que sair no formato 5', 3'.
tá bom? Aí é só você pegar a fita 3 linhas, gente, e fazer o complementar, ó. G com C, G com C, G com C, C com G, G com C de novo, T com A, e toda aquela complementariedade. Normalmente, gente, a gente faz os primers com 15, 20 nucleotídeos, 25 nucleotídeos, tá? Isso varia um pouco, depende da complexidade do material que você tem como template, né? Se é um material já purificado, ou se tem um monte de DNA que não é o seu, tá? Então, assim, quanto mais DNA você tiver no meio, para selecionar aquele DNA, você precisa de um primer maior do que um primer, porque assim, o tamanho está ligado diretamente à especificidade. Nesse caso, gente, ainda não tem as enzimas, né? Tem simplesmente ainda você fazendo exatamente igual a sequência. Então, o forward, gente, se você observar, ele é igualzinho à sequência de 5 linhas para 3 linhas, tá? Então, se você quer um forward, é só você copiar a sequência 5 linhas, 3 linhas, que resolve o seu problema, tá? Mas, como eu disse, a gente adiciona ao DNA algumas sequências, tá? Que servem para adicionar sítios de restrição, ou seja, sítios de ligação de enzimas, que a gente vai conversar já já sobre elas, que são enzimas de restrição. O que são enzimas de restrição? São enzimas capazes de cortar especificamente DNA. Então, ela reconhece uma sequência, por exemplo, GAC e GTC. Toda vida que ela vê aquela sequência, ela vai e corta o DNA exatamente naquele local. Tá? E elas são muito específicas. Tá? Então, ela só vai cortar o DNA se lá tiver aquela sequência. Então, nesse exemplo, gente, eu tenho um primer forward, tá? Desenhado aqui. Tá? Então, veja que ele é igualzinho, como eu falei no slide anterior, à sequência do 5 linha, 3 linha. Né? E aqui, gente, eu tenho o primer reverse. Observe que o primer reverse, gente, eu desenho ele complementar a fita 3 linhas, 5 linhas. Tá? Então, eu venho aqui, ó, A com T, G com C, tá? Ele fica igual à sequência 3 linhas, 5 linhas, só que a gente lê ele ao contrário, tá? Então, se você pode simplesmente copiar aqui a sequência, né? No sentido 5 linhas, 3 linhas, mas copiando embaixo, né? Da 3 linhas, 5 linhas, e só inverter, né? Colocar o 5 aqui e o 3 aqui, tá? Observe aqui novamente adicionando, né, o sítio de restrição. Vocês observam que aqui tem EcoR1, que é o nome de uma enzima de restrição, e aqui NOT1. Observem que essa sequência não tem complementariedade com template. É uma sequência que eu adiciono artificialmente àquela sequência, tá? Para que eu faço isso, gente? A gente vai aprender já já. Para que eu consiga manipular esse DNA. Para que eu consiga depois cortar com essa enzima e deixar extremidades compatíveis com onde eu quero colocar esse fragmento. Tá? Então vocês vão ver que é um movimento agora de recorte e cola. Tá? Que vale de novo vai valer aquela nossa antiga analogia de chave fechadura. Então, quando a enzima corta, ela deixa aquela extremidade compatível com o corte da enzima. Ou seja, se você corta no hospedeiro e no inserto, no hospedeiro e no DNA-alvo com a mesma enzima, elas são compatíveis, então você consegue ligar depois. Então, esse sítio que eu estou colocando aqui para vocês, ele é proposital. E a gente vai usar isso durante a clonagem, durante a inserção desse gene no organismo que a gente quer fazer o organismo geneticamente modificado, tá? Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre essas tais enzimas de restrição, tá? Eu já disse que elas são endonucleases, ou seja, são enzimas que cortam a sequência de DNA. Eu já disse que elas são extremamente específicas, tá?
e elas reconhecem sequências de DNA. Cada uma tem um nome, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma enzima chamada, o sítio para uma enzima chamada EcoR1. E aqui eu tenho um sítio, você não coloca enzima aqui, você coloca sítio para enzima, você coloca o sítio ativo, né? Na verdade você coloca o sítio ativo, não, desculpa. Você coloca o sítio alvo, né? O sítio ativo é a parte da enzima que executa a tarefa catalítica, tá? Então aqui é o alvo, né? A sequência alvo da enzima de restrição, tá? Vamos dar uma olhadinha a mais para ver que tais enzimas de restrição são essas. Gente, naturalmente, as enzimas de restrição, elas são produzidas pelas bactérias com a intenção de defesa, tá? Defesa de material genético invasor, normalmente de outros vírus que invadem bactérias, tá? Pasmem, né? Mas existem vírus que parasitam bactérias, eles recebem até um nome pomposo, né? Chamado de bacteriófagos. Então, as bactérias, elas produzem naturalmente essas enzimas, tá? E é lógico que no código genético dessas bactérias estão protegidos, né? Normalmente por metilações ou até por poucos sítios para essas enzimas, estão protegidos da ação delas próprias. Tá? Então, se vocês observarem aqui nesse quadro, né, que eu coloco aqui à direita do slide, eu tenho o nome da enzima, por exemplo, EcoR1, EcoR5, RAI3 ou RIND3. Eu tenho o target sequence, que seria a sequência-alvo, tá? Ou seja, qual a sequência que essa enzima vai reconhecer. E aqui, gente, eu tenho como é a clivagem, como é o corte dessa enzima. Tá? Então, imagine uma fita de dupla de DNA aqui, e aí essa enzima corta dessa maneira aqui, ó, deixando as pontas dessa forma. Se você observar, essas pontas são compatíveis. Ou seja, se eu usar uma DNA ligase de novo, ela consegue ligar exatamente da mesma forma. Tá? Outra coisa interessante, aqui é EcoR5, gente. O EcoR5 corta, mesmo no meizinho assim, ó, não deixando bases desemparelhadas. Tá? Então, o nome desse corte aqui, tá? Ele deixa o que a gente chama de extremidades coesivas, tá? Porque são extremidades que têm complementariedade. Já esse corte aqui, gente, é chamado de corte cego, né? Deixa extremidades cegas. Então, a EcoR1 é uma enzima, não se decora isso, tá, gente? Mas só para vocês verem com exemplos reais, a EcoR1 dá um corte que produz extremidades coesivas, ao passo que a EcoR5, gente, produz extremidades que a gente chama de extremidades cegas, né? Ou então o termo em inglês blunted ends, né? Ou seja, extremidades cegas. Tá? Aqui tem outro exemplo de uma enzima também de extremidades cegas, ou que deixa extremidades cegas, como a gente pode observar aqui, ela reconhece essa sequência e corta assim. E a RIND3, que também deixa extremidades coesivas, né? Ou seja, a gente tem esse encaixe, né? Ela deixa de um lado e do outro. A DNA ligase consegue ligar as duas, mas vocês conseguem observar que, enquanto a EcoR5 e a RIND3 deixam, né? Se você cortar com a EcoR5 de um lado e com RAI3, né, do outro, e você usar a ligase, você consegue ligar. Agora, se você cortar com R1 um fragmento e um determinado DNA com RIND3 e mandar ligar, eles não vão ligar. Por quê? Porque essa extremidade da RIND3 não é compatível com a extremidade da EcoR1. Tá? Outra coisa interessante, gente, aqui a nomenclatura, isso não se decora, é só para vocês saberem, a nomenclatura das enzimas de restrição, elas seguem normalmente o micro-organismo que elas foram isoladas. Por exemplo, EcoR1 veio de E. coli, né? EcoR5 também, né? RIND3, né? Provavelmente veio de uma bactéria chamada de Haemophilus, né? Daí o H, tá? Então, cada enzima vem de um micro-organismo, né? De onde ela foi isolada pela primeira vez. Acho que tem outras figurinhas aqui mostrando o tipo de corte, né? Então aqui a gente tem novamente a RIND3, mostrando que o corte dela é coesivo. Então o sítio que ela reconhece é AAGCTT, ou seja, toda vida que ela encontra essa sequência, ela vai lá e corta. Corta como?
corta como vocês estão vendo aqui. Corta o DNA, deixando o DNA dessa forma. Já a enzima chamada de PVU2, ela é uma enzima que deixa extremidades cegas. Como vocês podem ver aqui, ela corta e deixa aqui sem as extremidades coesivas. É uma extremidade que a gente chama de cega. Tá? E aí a gente vai ver agora qual é a função disso, né? Para utilizar isso dentro da tecnologia do DNA recombinante, dentro da clonagem. Tá? Gente, vocês lembram que lá quando eu fui fazer o desenho dos primers com vocês, eu adicionei, né, uma sequência além do meu gene, ou seja, eu tinha um template lá e o primer encaixou aqui, mas ficou uma parte do primer que o primer ia pegar os nucleotídeos, adicionar aquela sequência ao gene. Então, gente, essas sequências que eu coloquei foram de propósito, tá? Para quê? Para que eu conseguisse cortar o gene, tá? E um plasmídio, que é o veículo que eu vou utilizar para colocar esse gene dentro da bactéria, com as mesmas enzimas, gente. Tá? Eu cortar o plasmídio e o gene com as mesmas enzimas. Pode ser uma enzima só. Aí lá no desenho do primer eu coloquei o mesmo sítio, a montante e a jusante. E pode ser enzimas diferentes, ou seja, eu boto uma de enzima amontante, um sítio para enzima montante, e outro sítio para outra enzima ajusante. Isso é legal porque eu sei exatamente como o fragmento vai entrar. Se for a mesma enzima, gente, vocês concordam que se essa extremidade é igual a essa, ela pode entrar tanto do jeito certo, 5 linhas, 3 linhas, quanto do jeito errado, 3 linhas, 5 linhas. Né? Então, se eu faço com enzimas diferentes, eu ainda garanto que esse fragmento entra da maneira que eu planejei, da maneira correta. Então, gente, o X dessa questão de colocar essas enzimas e usar essas enzimas de restrição é para que seja possível que eu, especificamente, pegue um plasmídio, que é um fragmento de DNA circular, corte esse plasmídio com a enzima de restrição, corte o gene, né? Com aquela sequência artificial que eu coloquei, que ele seja cortado com a mesma enzima, porque quando eles são cortados com a mesma enzima, gente, o plasmídio e o gene-alvo, o que é que você consegue colocar os dois juntos, usar uma enzima chamada DNA ligase, e aí você consegue colocar esse gene dentro do plasmídio. Tá? E o plasmídio, gente, é um fragmento de DNA circular, que é muito comum em bactérias, que ele consegue se multiplicar sozinho. Tá? Então, se você consegue colocar esse plasmídio dentro de uma célula e esse plasmídio vai com o seu gene, você conseguiu fazer um micro-organismo recombinante. Tá? Por quê? Porque você colocou uma informação genética que não era, né, da bactéria, você colocou lá dentro, tá? A partir do plasmídio. Tá? Então, vamos estudar um pouco agora dessa ciência de colocar esse gene no plasmídio, ver se isso deu certo. Tá? Parece simples, né? Mas pode ser um trabalho que leve bastante tempo, clonagem gênica, e pode simplesmente não dar certo, né? Por muitos fatores que às vezes a gente não domina, né? Às vezes a sequência do gene não é compatível com o plasmídio, gera alguma instabilidade e esse DNA é degradado, alguma coisa do gênero. Tá bom, gente? Vamos dar uma estudada agora de como a gente consegue colocar, né, um gene dentro de um plasmídio, o que é plasmídio, como é que a gente sabe se deu certo, tá? É tudo isso que a gente vai ver agora nos próximos slides. Então, gente, a gente escolheu o hospedeiro, né, antes de fazer a construção do primer, construiu o primer, e agora a gente vai usar ferramentas, né, maneiras de como colocar essa informação genética dentro do indivíduo. Tá? Então, veja, gente, a escolha do hospedeiro é importante, né, quando você decide expressar algum gene. E aí, dependendo dessa escolha, gente, ela vai ter várias consequências. Por exemplo, se você escolheu um hospedeiro bacteriano, né, você vai poder usar ou um plasmídio
um bacteriófago ou um cromossomo artificial para colocar essa informação genética dentro da bactéria, tá? Normalmente a gente usa um plasmídio, tá? E eventualmente quando essa informação é maior ou que a gente quer integrar essa informação no genoma bacteriano, ou seja, no cromossomo principal da bactéria, a gente pode usar também um vírus para colocar essa informação lá dentro, que são os bacteriófagos. E existem os cromossomos artificiais bacterianos, que são estruturas quando a gente quer colocar uma informação genética muito grande, tá? Dentro dessa bactéria. Tá? Então vamos ver aqui, ó, uma bactéria, né? Aqui são leveduras, tá, gente? Essa primeira imagem que eu coloquei para vocês, tá? É uma micrografia de microscopia eletrônica para uma bactéria Escherichia coli. Aqui a gente tem uma levedura, né? É uma píquia, é uma levedura normalmente Pichia pastores, é uma levedura normalmente utilizada para a produção de proteínas recombinantes. E aqui a gente tem células eucarióticas, células de inseto, que também são utilizadas para a expressão de proteínas recombinantes. Tá? Então a gente pode utilizar essas ferramentas de plasmídio, né, para as leveduras e para as células também, as células eucarióticas, as células de mamífero, as células de inseto. Os bacteriófagos usamos apenas com bactérias, né, como o próprio nome sugere, eles só parasitam bactérias, e os cromossomos artificiais existem para levedura, existe para bactéria, tá bom? Aqui é uma micrografia de um bacteriófago, né? Então, essa figura que eu acabo de colocar aqui está o material genético desse vírus, e esse vírus injeta o seu material genético dentro da célula bacteriana. E aí esse material genético carrega essa informação que eu quero colocar no DNA recombinante. Tá? E é a partir dessa informação que a gente vai ter aí a síntese do produto proteico. Aqui eu tenho um exemplo de um plasmídio, tá, gente? Plasmídio, como eu já falei para vocês, é um fragmento de DNA circular autorreplicativo. Tá? Então ele multiplica-se independente do genoma principal bacteriano. Aqui é uma figura, né, produzida nesses programinhas de biologia molecular, mostrando que o plasmídio é um fragmento de DNA circular, né, como vocês podem ver aqui. E aqui, gente, é mostrando que tem vários sítios para a clonagem de fragmentos. Então, isso aqui são nomes de enzimas cujos sítios estão presentes aqui nesse plasmídio. Isso é um plasmídio comercial, desculpa. Esse é um plasmídio comercial que você consegue comprar, tá? E ele vem, né, liofilizado, só o pozinho, você ressuspende, e aí você consegue trabalhar geneticamente com ele, cortar, colocar fragmento, cortar e adicionar 1, 2 fragmentos, quantos vocês quiserem, modificá-lo geneticamente, através do que a gente chama de engenharia genética, tá? O que é engenharia genética? É você mexer com o DNA, ou seja, você engenheirar o DNA, ou seja, corta, cola, coloca mais um pedaço, retira um pedaço, substitui, tudo isso é chamado de engenharia genética. Então, isso que eu estou falando para vocês aqui hoje faz parte da engenharia genética. Tá? Aí a gente tem um outro aqui que é um cromossomo artificial. Né? Então, é um cromossomo artificial, gente, é para você adicionar grandes fragmentos de DNA, que podem ir de 150 até 300 quilobases. Tá? Nos plasmídeos, normalmente a gente bota 3.000 pares de base, né? 3 KB, né? No máximo, né? Ninguém usa fragmentos maiores. Né? O bacteriófago comporta um pouco mais, e os cromossomos, né? Você pode usar aí de 150 a 300 quilobases, que são fragmentos bem maiores do DNA. Então, gente, vamos para aquela conversinha que a gente já se antecipou ao longo da aula de hoje, de como é que a gente coloca esse gene dentro dessa estrutura chamada plasmídio. Tá? Plasmídio, eu já falei algumas vezes, que é um fragmento de DNA circular, né, que a gente conhece a sequência. Normalmente a gente compra esses plasmídios. Então você sabe toda a sequência dele, A, T, G, C, T, G, 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 T, A, todinho. Tá? Então você sabe exatamente com o que você está trabalhando. E aí, gente, nesses plasmídios existem o que a gente chama de sítio múltiplo de clonagem, que é uma região desse plasmídio
que foi artificialmente preparada para que a gente insira nesse DNA, desse plasmídio, insertos, que a gente insira genes-alvo, que é o que a gente quer trabalhar. Então, como eu falei no começo da aula, imaginando que a gente tem o gene da insulina, observe que o gene da insulina seria esse gene, né, que eu estou indo daqui para cá, sem contar essas pontinhas, tá? Essas pontinhas aqui, gente, do gene, são exatamente as sequências de DNA que eu adicionei para que fosse possível eu utilizar as enzimas de restrição, tá? Então, são sítios, aqui nas pontinhas são sítios para enzimas de restrição, tá? Que eu escolhi, eu já sei que enzimas são essas, eu fiz de propósito. E qual que é a ideia? Tá? A ideia é eu cortar esse plasmídio e esse inserto com as mesmas enzimas. Tá? Então, eu vou escolher essas enzimas que eu utilizei aqui a partir das que eu tenho disponível no plasmídio. Tá? E aí eu corto o plasmídio e o inserto com as mesmas enzimas. Tá? E o plasmídio, quando você corta, ele abre, ele fica linear. E aí depois você coloca o plasmídio em contato com o inserto. Observe que as pontas são compatíveis, tá? Nesse caso aqui a gente fez o que a gente chama de clonagem forçada. O que é isso? Quando eu forço que ela dê certo, tá? Ou seja, a extremidade 5' é diferente da extremidade 3' do DNA, considerando a fita principal, por exemplo. E aí o que é que acontece? O fragmento só entra na posição correta. Ele não entraria invertido porque não encaixaria na sequência. Tá? E aí você coloca em contato esse inserto, que é como a gente chama esse fragmento de gene, e o plasmídio. E aí a gente coloca uma enzima chamada de DNA ligase, que vocês já conhecem lá dos fragmentos de Okazaki, quando a gente falou de duplicação do DNA, né? Então a DNA ligase, gente, vai fazer exatamente essa ligação aqui entre o inserto e o plasmídio. Tá? Só aí depois você vai ter um plasmídio recombinante, na verdade você não consegue ver esse plasmídio, né? Você vai precisar colocar ele em uma bactéria para realmente você ver se deu certo ou não o seu experimento, né, de clonagem, ou seja, o seu experimento de inserir esse inserto dentro de um plasmídio. Então, gente, a gente tem agora que colocar esse plasmídio dentro de uma célula bacteriana, no caso que a gente está dando o exemplo aqui, para que a gente consiga saber se aquela clonagem deu certo ou não. Porque depois a gente vai ver que existem maneiras de como eu saber se realmente a nossa construção, ou seja, a ligação entre o inserto e o plasmídio, deu certo, tá? Porque imaginem, aqui está muito bonito, né? Muito sereno, muito cândido, né? Mas veja que simplesmente pode acontecer que uma dessas digestões com essas enzimas não tenha dado certo. E aí gerou a mesma extremidade nas duas pontas do plasmídio. E aí esse plasmídio fechou sozinho. E aí eu tenho uma mistura de plasmídios que fecharam sozinhos com plasmídios que fecharam com inserto. Eu tenho uma mistura desses com os plasmídios que nem foram digeridos, porque nada, biologia não é matemática. Então nem sempre todos os plasmídios são digeridos. Então pode acontecer de uma célula receber um plasmídio que não deu certo. Então a gente precisa colocar esse plasmídio dentro de uma célula, porque cada plasmídio vai entrar dentro de uma célula. Normalmente a gente não tem mais de um plasmídio entrando. Tá? E aí a gente consegue ter aquela célula isolada com o plasmídio que deu certo. Né? Depois a gente vai ter que avaliar qual daquelas células que a gente obteve realmente teria o plasmídio. Então, vamos conversar um pouquinho de como é que a gente empurra esse plasmídio para dentro de uma célula. Né? Como é que a gente faz um experimento chamado de transformação bacteriana. Tá? O que é transformação bacteriana? É uma bactéria assimilar um plasmídio. Tá? É uma bactéria receber um plasmídio. Tá? Isso acontece naturalmente na natureza. Tá? Existem bactérias que são naturalmente competentes. Né? O que são bactérias naturalmente competentes? São aquelas que na natureza
elas recebem esses plasmídios, ou seja, plasmídios de outras células que morreram, né, elas vão lá e conseguem captar aquela informação genética. Gente, isso tem uma importância muito grande, a gente vai conversar em outro momento, certamente, na resistência microbiana. Tá? Porque nesses plasmídios que, porventura, venham sendo captados, né, pelas essas bactérias, pode ter informação genética para resistir a um antibiótico. Né? Então, esse é um dos mecanismos pelos quais uma bactéria pode transferir uma resistência a um fármaco para outra bactéria. Tá? Pode ser outra coisa também. Pode ser a capacidade de metabolizar um carboidrato, pode ser a capacidade de resistir a altas concentrações de metais pesados, de sal, de um monte de outro. Pode ser qualquer informação genética. Então, assim, o que é que o homem fez? Foi observar uma coisa que já existia na natureza e aproveitar isso, né, para obter vantagens. Qual é a nossa vantagem aqui? A nossa vantagem é produzir um ser recombinante que seja capaz de produzir uma proteína do nosso interesse, que no caso aqui do exemplo que eu dei, seria a produção de insulina. Tá? Então existem algumas metodologias de como você deixar a bactéria competente artificialmente, de induzir a competência. Tá? Uma delas é você dar um choque elétrico nas bactérias, tá? E o mecanismo é exatamente esse aqui que eu coloco embaixo, que o choque térmico ele desestabiliza a membrana plasmática e deixa a célula permeável aos fármacos, né? Aqui no caso, aos plasmídios. Então você dá um choque elétrico rapidinho, um pulso elétrico, tá? Nessa bactéria, e essa bactéria se permeabiliza, e aí esse plasmídio entra dentro da célula. Tá? E você pode também, gente, fazer o que a gente chama de induzir a competência através de produtos químicos. Aqui eu coloco o exemplo do cloreto de cálcio, né? A gente chama de bactérias, enquanto aqui a gente chama de eletrocompetentes, ou seja, aquelas bactérias que passam a ser competentes devido, né, a uma descarga elétrica. E as outras aqui são as quimiocompetentes, ou seja, a gente vai induzir competência nessas bactérias a partir da adição de produtos químicos. Na verdade, a gente adiciona produtos químicos e ainda dá um choque térmico nessa bactéria. Normalmente a gente usa o cloreto de cálcio, né? Então o cálcio ele se liga aqui às cargas negativas, né, dos fosfolipídios e acaba fragilizando um pouco essa membrana plasmática. E aí o que a gente faz? A gente dá um choque térmico. Normalmente a gente usa 42 graus, né, coloca a bactéria e o plasmídio, aumenta a temperatura para 42 graus, depois coloca ela para 0. Então, esse choque térmico, né, eu pego a bactéria do congelador, 0, 42, 0 de novo, faz com que eu desestabilize também aqui a membrana plasmática e deixe essa membrana plasmática suscetível a passar plasmídios. Né? Então, é uma maneira química, né? Na verdade, físico-química, né? Porque eu também emprego calor, de deixar essas bactérias capazes de receber esses plasmídios. Então veja, o que a gente conversou até agora? A gente conversou até agora amplificação do gene, tá? Ou seja, a obtenção do meu inserto, a obtenção do meu gene. A gente estudou a amplificação, né, por PCR desse gene. E aí depois, gente, a gente estudou os vetores e as enzimas de restrição. Então você pegou o inserto, pegou o vetor, pegou o plasmídio, cortou com as mesmas enzimas o inserto e o plasmídio, fez a ligação e agora você conseguiu colocar essa mistura, né, que pode ter plasmídios que deram e plasmídios que não deram certo, dentro das células. E a partir das características dessas células que você obtiver depois desse experimento de transformação, você vai conseguir detectar se essas células, de fato, elas receberam ou não a informação genética. Tá? Como é que você vai ver isso, gente?
Aqui, gente, eu dou um exemplo de um plasmídio, tá? É um plasmídio que a gente compra, né? Você vê aqui o Rzinho de registrado, né? O PGENT Easy. Ele é um plasmídio, gente, que a gente chama de clonagem, tá? Ele tem um outro sistema, ele tem um sistema que você consegue colocar através do uso de enzimas de restrição, tá? Mas ele tem um outro sistema que também o plasmídio já vem pronto para pegar o inserto sem a existência de enzimas de restrição, porque ele tem um T desemparelhado aqui, ó. Tá vendo esse Tzinho aqui? Ele vem aberto, esse Tzinho. E aí, muitas DNA polimerases colocam uma cauda de poli-A, a montante e a jusante. E aí o que acontece? Elas conseguem ligar aqui, tá? Mas o experimento que eu falei para vocês foi usando enzimas de restrição. E aqui tem vários sítios para enzimas de restrição que podem ser utilizados no PGEN, tá? Observem aqui, gente, que eu tenho a origem de replicação, tá? Que é uma região nesse plasmídio que é sítio de ligação para as para as DNA polimerases. E essas enzimas são responsáveis por a duplicação independente desse plasmídio, tá? Então, o plasmídio é uma entidade que se multiplica independente do DNA cromossômico da bactéria, tá? A gente tem também, gente, vocês estão vendo aqui AMP-R, né? Às vezes também aparece BLA, tá? O que é AMP-R ou BLA? É o gene de resistência à ampicilina. O que isso quer dizer, gente? Quem receber esse plasmídio passa a ser resistente à ampicilina. Olha que legal. Então aqui eu tenho um gene dentro desse plasmídio que confere resistência à ampicilina. Em outras palavras, a cidadã bactéria, né, que receber esse plasmídio, ela torna-se resistente à ampicilina. Tá? Então, toda vida que esse plasmídio entrar dentro da célula, você tem resistência à ampicilina. Então, gente, depois que você faz a bactéria competente, que você pega a ligação entre o plasmídio e o inserto, coloca tudo junto e faz o processo de transformação bacteriana que a gente viu no slide anterior, você obtém, gente, várias bactérias. Cada bolinha que vocês estão observando aí, seja ela branca, seja ela azul, seja ela grande, pequena, é uma colônia bacteriana. E advém de um evento de transformação bacteriana. Então, o que aconteceu? Um plasmídio entrou em uma bactéria, essa bactéria se multiplicou várias vezes e gerou essas bolinhas que vocês estão vendo aqui. Cada bolinha dessa a gente chama de unidade formadora de colônia. Cada bolinha dessa veio de apenas uma bactéria que recebeu o plasmídio. Como é que você sabe, professor, que ela recebeu o plasmídio? Porque nesse meio de cultura aí, gente, nessa placa de Petri que vocês estão vendo, com várias colônias bacterianas, foi adicionado o antibiótico ampicilina. Então só cresce nesse meio quem tem ampicilina. Tá? Quem tem resistência à ampicilina, desculpe. Tá? E a resistência à ampicilina é conferida por quem, gente? Por esse gene aqui, gente, que está dentro do plasmídio. Então, quem cresce aqui, eu tenho uma garantia de que recebeu o plasmídio, mas eu não tenho a garantia de que recebeu o plasmídio com o meu inserto. Lembre-se que o meu inserto, gente, vai estar aqui, ó. Então, ele não tem a ver necessariamente com a resistência à ampicilina. Se tem o meu inserto, tem resistência à ampicilina, porque o meu inserto só tem condições de se multiplicar dentro da bactéria, dentro do plasmídio, tá? Mas aqui, gente, você tem um sistema que detecta se o seu gene entrou ou não. Gente, esse sistema é muito interessante mesmo, tá? Esse sistema, gente, também é copiado da natureza. Tá? Existe um óperon, né, que é um conjunto de genes que é controlado pelo promotor, chamado de óperon-LAC. Não à toa é chamado de óperon-LAC, porque ele dirige exatamente a produção de RNA mensageiros relativos a proteínas que estão relacionadas à utilização de lactose como fonte de carbono.
tá? Há bactérias que degradam a lactose. Olha que legal, gente. No meio, não sei se vocês estão vendo aqui, LAC-Z do plasmídio. Então, observem, gente, que onde o gene entra é no meio de um gene. No meio de um gene chamado de LAC-Z. Gente, esse gene que está aí, ele é responsável pela degradação da lactose. Certo? Então, observe, preste bem atenção. Se o seu gene-alvo entra aqui, no sítio múltiplo de clonagem, ele interrompe um gene. Ele interrompe o gene da lactose, de degradação da lactose. Se ele interrompe o gene de degradação da lactose, quer dizer o quê? Que essa bactéria, que se o inserto não estiver aí, se seu gene não estiver aí, ela passa a degradar a lactose. Agora, se o seu gene estiver, o seu gene interrompe o gene de degradação da lactose. Ou seja, mesmo que a bactéria tenha esse plasmídio, ela tem esse gene interrompido. O seu inserto está bem no meio. Então, ela para de fabricar a enzima que degrada a lactose, a lactase. Certo? E aí acontece o quê? Ela perde a capacidade de degradar a lactose. Aí o que é que eu vou fazer, gente? Eu uso uma técnica bem legal. O IPTG é um análogo da lactose que serve para ativar essa expressão. Tá? E X-Gal também é um análogo da lactose. Só, gente, que ele é muito doido. Né? Ele não é degradado. Tá? E ele, gente, transforma-se em uma substância colorida, azul. Então, todas essas colônias azuis que vocês estão vendo aqui, elas são colônias que receberam o plasmídio e que são capazes de degradar a lactose. Por que elas são capazes de degradar a lactose? Porque eu botei um análogo da lactose chamado de X-Gal. E esse análogo da lactose chamado de X-Gal, gente, ele ao ser metabolizado, ele transforma-se em uma substância azul. Então, todas essas colônias azuis, elas têm o gene da beta-galactosidase, né, que degrada a lactose íntegro, ou seja, não contém o seu gene de interesse. Tá? Já as colônias brancas são resistentes à psilina, porque elas cresceram no meio com a psilina, porém, elas não têm o gene da beta-galactosidase funcional. Ou seja, alguém entrou aqui no meio. Quem foi esse alguém que entrou aqui no meio? Foi exatamente o seu inserto. Tá? Então, eu vou selecionar as colônias brancas para realmente confirmar mais uma vez de que foi o meu inserto que entrou lá. E aí eu tenho outras maneiras de confirmar isso. Tá? Como é que eu confirmo? Tá? Uma forma que eu posso confirmar, gente, essa informação, né? Eu vou escolher, obviamente, só as colônias brancas, porque nelas houve a interrupção do gene da beta-galactosidase, né? O qual era responsável pela degradação do X-Gal. Tá? E aí o que é que eu vou fazer, gente? Eu posso fazer um experimento chamado de Colony PCR. Tá? O que é Colony PCR? É eu pegar aquela colôniazinha e fazer uma PCR com os mesmos primers que eu utilizei para fazer a amplificação lá no começo do experimento de clonagem. Tá? E aí o que é que eu vou ter, gente? Eu vou ter o seguinte. Desculpa. Eu vou ter o seguinte, gente. Se o meu gene está dentro do plasmídio e dentro da célula, o que é que vai acontecer? Quando eu pegar aquela colônia e usar como template, usar como DNA para fazer uma PCR com os mesmos primers que eu utilizei para amplificar meu inserto, o que é que vai acontecer? Se meu inserto estiver lá, eu vou ter amplificação. Por quê? Porque vocês já estudaram que PCR a gente consegue detectar genes. Então eu vou fazer uma PCR com os mesmos primers que eu utilizei para fazer a amplificação inicial. Usando como template quem?
os transformantes. Vou escolher as colônias brancas e usar como template. Eu pego e coloco uma reação de PCR no lugar do DNA. Tá? E durante a própria realização da PCR, gente, a gente tem um aquecimento, não tem? Desnaturação, né? Até o primeiro passo maior de desnaturação. Com 94 graus a célula bacteriana estoura. Estoura e libera o DNA. E aí é esse DNA que vai ser utilizado para ver se eu tenho ou não tenho o meu fragmento lá no plasmídio. Tá? Se eu tiver, o que é que vai acontecer, gente? Eu vou observar a amplificação de uma banda de DNA, tá? Em eletroforese, né? Do mesmo tamanho da banda, né, que eu esperaria para o tamanho do meu inserto. Tá? Então, veja, eu vou pegar aquela plaquinha que a gente viu na imagem anterior, que vocês estão vendo aí agora. Vou selecionar várias dessas colônias para confirmar qual deu certo. Né? Tem grande chance de todas as brancas terem dado certo, mas é interessante que eu faça esse teste. E aí eu vou coletá-la e vou colocar dentro de uma reação de PCR utilizando os primers específicos para as minhas sequências. O que é que vai acontecer? Se eu realmente tiver conseguido fazer a amplificação daquele fragmento, significa o quê? Que ele estava no meu template, ele estava dentro daquela colônia. E só existe uma maneira dele estar dentro daquela colônia, tá? Que é dentro do plasmídio. Ah, professor, mas se o inserto tiver entrado sozinho, meu amigo, inserto sozinho não tem origem de replicação. Ele não consegue aumentar seu número dentro da bactéria. Aquelas bactérias lá se multiplicaram várias vezes. Se seu inserto tivesse só lá dentro, ele tinha se perdido, tá? Então, ele fica no plasmídio. O plasmídio é uma estrutura de DNA circular que consegue se replicar sozinho, tá? Então, ele realmente está lá dentro e você conseguiu fazer a clonagem. Uma outra maneira, gente, é o que a gente chama de análise de restrição. O que é isso? É você pegar aquelas colônias que você obteve, extrair o plasmídio de lá de dentro, tá? Em grande quantidade, né? Você cultiva essa célula, extrai uma grande quantidade de plasmídio. Lembrar que cada célula, né? Cada célula daquelas deve ter uns 200, 300 cópias do plasmídio. Então, se você pega muitas células bacterianas, né? Faz um cultivo bacteriano, você consegue ter muitas cópias desse plasmídio. E aí você pega esse plasmídio, gente, purifica, né, para tirar a sujeira, resto de célula morta, etc. E digere esse plasmídio, gente, com as mesmas enzimas que você utilizou para a clonagem. Gente, se tiver dado certo essa clonagem, o que é que vai acontecer? Você vai observar, depois da digestão desse plasmídio com as mesmas enzimas, duas bandas. Uma que é exatamente o plasmídio, tá? O tamanho do plasmídio, e a outra do tamanho da banda que você está trabalhando. Tá? Então você purificou o plasmídio e cortou com as mesmas enzimas. Então o que é que você espera? Você espera que você tenha dois fragmentos de DNA. Um fragmento de DNA compatível com o tamanho do plasmídio e outro fragmento de DNA compatível com o tamanho do seu inserto. Se você tiver simplesmente um fragmento de DNA do tamanho do plasmídio, significa o quê? Que você tem apenas o plasmídio e não o inserto. Tá? Se você tem um tamanho de inserto diferente do que você esperava, significa que por algum motivo houve alguma recombinação ou você acabou obtendo um fragmento que não tem nada a ver com o seu. Então, para confirmar a clonagem, eu tenho que, após a digestão, né, a reação com as duas enzimas de restrição que eu usei para a clonagem, né, ou no caso aqui do exemplo é só uma, ó, é com R1. Nesse caso aqui eu não sei se entrou do lado correto ou do lado inverso. Tá? Eu tenho que obter um fragmento do tamanho do plasmídio esperado e outro fragmento, gente, do tamanho do inserto esperado. Tá? Aqui no experimento, gente, a gente tem um plasmídio que tem aproximadamente 2.870 pares de bases e um gene que tem 1.200 pares de bases. Né? Aqui mostrando que eu consegui cortar, né, o plasmídio e aqui eu tenho uma face, né, com 2.870 que corresponde ao plasmídio somente e aqui somente o gene. Tá? Então é uma outra maneira
de eu conseguir confirmar que eu tenho a clonagem. Posso fazer uma PCR das colônias que eu obtive e eu posso fazer isso aqui que a gente chama de análise de restrição, que consiste em você digerir o plasmídio, né, que você acha que deu certo, com as mesmas enzimas de restrição que você usou para fazer a clonagem, tá? E o que é que você tem que obter? Um tamanho depois da eletroforese, né? Você vai pegar o produto da digestão e colocar no eletroforese e ligar a fonte. E aí esses fragmentos de DNA vão ser separados, né, por massa molecular, e aí você tem que identificar uma banda compatível com o plasmídio e outra banda compatível com o seu inserto. Qualquer situação diferente dessa significa o quê? Que você não teve sucesso na sua clonagem, ou seja, que você não teve sucesso na inserção de seu inserto dentro do plasmídio. Tá? Uma outra possibilidade, gente, é vocês fazerem o sequenciamento do DNA. O que é sequenciamento do DNA? É você fazer uma reação que é muito semelhante a uma reação de PCR, inicialmente. E depois você usa compostos fluorescentes, né, uma adenina fluorescente, uma timina fluorescente, uma citosina fluorescente, para fazer o sequenciamento do DNA. O que é sequenciamento do DNA? É você saber exatamente a sequência de base, adenina, timina, guanina, citosina do seu inserto. Então, além de você dizer que seu inserto está lá, você ainda diz que a sequência é exatamente a mesma. Tá? Então, é um passo que normalmente é no final de tudo, a gente faz o sequenciamento daquele inserto, para garantir que não houve nenhuma mutação durante todo esse processo. Tá? Então, é uma garantia de que, de fato, todas as bases, a sequência de bases, guanina, adenina, timina, citosina, estava exatamente do modo que você previu. Tá? Tranquilo, gente? Então, com esse conjunto de técnicas até agora, o que foi que a gente fez? A gente escolheu o gene, a gente amplificou o gene, né? Escolheu o gene hospedeiro, né? Amplificou o gene, inseriu esse gene em um plasmídio, né? Através da utilização de enzimas de restrição e de reações de ligação e transformação, né? E agora a gente confirmou que a gente tem aquela informação genética dentro da bactéria. Tá? Parece que tudo acabou. Parece que a gente já terminou a aula de hoje. Mas não, gente. Veja, a única coisa que a gente tem de informação até agora é que a informação genética está lá. Bonitinha, sequenciada, tudo direitinho. Mas a gente não sabe se o produto proteico está sendo expresso. A única confirmação que eu tenho aqui é que a sequência de DNA está lá, íntegra, bonita. Mas ela está sendo expressa? Para saber se ela está sendo expressa, gente, eu tenho que ou ver a proteína que está sendo expressa, ou ver o RNA mensageiro que está sendo expresso. Tá? Existem técnicas como transcriptase reversa PCR que determinam se o RNA mensageiro está sendo expresso ou não. A gente pode fazer. Mas o que a gente vai se ater aqui é exatamente na proteína. Como é que nós vamos determinar que, de fato, a gente está produzindo a proteína recombinante desejada? Tá? Então, gente, para a gente produzir a proteína, aquele vetor que eu mostrei para vocês lá, normalmente é utilizado somente para clonagem, ou seja, para obter o gene em grande quantidade. E aí depois eu posso tirar aquele gene de lá e inserir em um novo plasmídio, tá? Que tem as mesmas características daquele plasmídio, só que esse vetor normalmente é usado para expressão. O outro vetor também pode ser usado para expressão, o PGen, que eu mostrei lá. Tá? Mas, na prática, a gente acaba utilizando mais esse vetor porque ele tem algo de especial. Né? Ele consegue adicionar à sequência da proteína que vai ser produzida uma sequência de 6 aminoácidos histidina, né, que a gente corriqueiramente chama de cauda de histidina. E isso vai ser bem importante, gente, para uma das estratégias de purificação de proteínas mais utilizadas. Tá? Então eu pego aquele gene que eu obtive com sucesso lá,
recorto com as mesmas enzimas, né, e coloco aqui no vetor que a gente chama de vetor de expressão. É outro plasmídio com as mesmas características do PGEN, mas que além daquilo, ele ainda adiciona aqui 6 caudas de histidina, né, nessa proteína. Então a gente tem a proteína alvo e ligado a ela, aqui em aumento muito grande, a sequência de 6 aminoácidos histidina. E a gente vai ver que isso tem uma importância muito grande na hora da purificação. Porque, veja, você não sabe se essa proteína está sendo produzida. E depois, gente, você vai ter que separar toda essa proteína das outras proteínas da célula. Então, vai ter que ter uma etapa de purificação. Primeiro, gente, eu vou ter que confirmar que, de fato, está sendo expresso. E depois, gente, eu vou ter que separar todas essa proteína única que eu estou produzindo, que eu tenho interesse, do resto das proteínas que a bactéria produz. Elas não me interessam, tá? Então, essa cauda de histidina vai ser importante porque ela é uma das estratégias de purificação mais utilizadas. E a gente vai ver o mecanismo de como isso funciona no próximo slide, tá bom? Então, o que é importante vocês saberem aqui? Que essa proteína é produzida com a adição desses 6 aminoácidos histidina presentes no final da proteína, no caso desse plasmídio. E que eles vão ser importantes na hora da purificação. Gente, para confirmar que realmente deu certo a expressão gênica, vocês vão usar uma técnica que vocês já estudaram e que diz respeito à detecção de proteínas, que é exatamente o ensaio de Western blot. Tá? Como vocês já viram o ensaio de Western blot, eu não vou falar muito sobre ele aqui, tá? Mas alguns aspectos a gente vai relembrar, beleza? Veja, gente, o que você faz? Você tem esse plasmídio, né? Você fez no PGEN, depois passou para o PET, né? Cortou e colou de novo do PGEN para o PET. E aí você fez um processo que a gente chama de indução, né? Que é exatamente deixar com que a bactéria produza o produto gênico, com que ela produza a proteína de interesse. Tá? E aí o que você faz depois? Depois você pega essa massa bacteriana, esse monte de bactéria que se multiplicou, e aí você vai fazer o quê? Você vai lisar essa bactéria, estourar as membranas plasmáticas e as paredes celulares dessas bactérias, e vai correr um gel de SDS-PAGE. Tá? SDS-PAGE, gente, é aquele gel que a gente chama de um gel de poliacrilamida desnaturante. É aquele, gente, que promove uma eletroforese em que a carga das proteínas não importa, porque a gente usa um tensoativo chamado de dodecil sulfato de sódio, que carrega indistintamente todas as proteínas negativamente. Então, quando você submete essas proteínas a um gel de poliacrilamida, né, e a diferença de potencial, né, a geração de um polo positivo e negativo, as proteínas migram todas para o polo positivo em razão inversa de suas massas. Ou seja, quanto maior a proteína, mais devagar ela anda. Tá? Então, aqui à nossa direita, gente, a gente tem esse M aqui, que é um padrão de massa molecular, mostrando bandas em que eu sei qual é o tamanho de cada uma delas. E aqui eu tenho um extrato de bactérias que não produz a proteína de interesse, e aqui eu tenho um extrato de bactérias que produz a proteína de interesse. Se vocês observarem aqui, eu tenho um negócio nada ou bem fraquinho, e aqui eu tenho um bem mais forte. E aqui no 3 eu tenho já essa proteína purificada. Tá? E aqui, gente, depois do SDS-PAGE, você faz um Western blot, que é o quê? Usar um anticorpo específico contra essa proteína de interesse, que seria um anticorpo primário. Aí você transfere... Vamos voltar aqui nos passos, né? Você induziu, ou seja, você fez com que a proteína, a célula bacteriana produzisse a proteína de interesse, depois você lisou a bactéria, fez um SDS-PAGE, né? Fez um ensaio de eletroforese em condições desnaturantes. E aí depois você transferiu essas proteínas que estavam no gel de poliacrilamida para uma membrana de nitrocelulose.
E essa membrana de nitrocelulose, gente, vocês expuseram ao primeiro anticorpo, que é o anticorpo que eu comprei contra essa própria proteína. Tá? Aí depois eu deixo, né, essa membrana de nitrocelulose com as proteínas em contato com esse anticorpo, né? E aí depois eu lavo, né? Adiciono o segundo anticorpo, aquele que também é chamado de conjugado, né, marcado com uma enzima, ou seja, ligado covalentemente a uma peroxidase. Depois eu boto a peroxidase, né, e um cromóforo. E aí esse cromóforo vai mudar de cor, brilhar, e aí eu coloco um filme fotográfico e obtenho uma imagem parecida com essa, mostrando que eu tenho a proteína recombinante. Como é que eu sei que é ela? Eu sei que é ela porque isso é um ensaio de Western blot. Isso é um ensaio que utilizou anticorpos específicos contra essa proteína. Tá? Beleza. Você amplificou o gene, clonou o gene, confirmou que o gene estava lá. Agora você transferiu isso para um vetor de clonagem, ou desculpa, para um vetor de expressão, transformou a bactéria, colocou a bactéria para expressar, provou que você expressou, e agora, gente? E agora você tem que purificar. Eu falei no slide anterior que a gente colocava o próprio plasmídio tem uma sequência de 6 histidinas, né? Uma sequência correspondente a 6 histidinas. Então, ligado a essa proteína recombinante que a gente fez, a gente tem esses resíduos, 6 resíduos de histidina, que é uma característica, gente, bastante importante, tá? Porque não existe essa sequência de 6 histidinas na natureza. E qual que é o legal, gente, dessas 6 histidinas? Eu vou colocar lá naquele outro slide que elas estão maiores para vocês verem. Veja, as histidinas, gente, vocês lembram lá da tia Natália, né? Vocês estão vendo aqui vários átomos de nitrogênio, né? E vocês lembram que o nitrogênio é da família 5A. Então, o nitrogênio é da família 5A, ele faz 3 ligações, mas ele tem o quê? 2 elétrons disponíveis para fazer ligação, né? E aí, o que é que eu vou usar, gente? Essa sequência de histidina deixa a proteína parcialmente negativa, tá? Ou muito ávida por cargas positivas, por nucleófilos, que vocês gostam tanto lá da professora Natália, né? Então, gente, a gente vai ter uma das estratégias para purificar essas proteínas são a utilização de colunas de níquel, tá? Vocês sabem que o níquel ele tem valência mais 2, né? Na verdade, é variável, mas o NOx mais comum do níquel é 2+. Então, ele precisa aí ganhar 2 elétrons. Tá? Então, o que acontece, gente? A gente tem a interação entre esses nitrogênios presentes na histidina com moléculas, né, com átomos, né, de níquel que estão presentes em colunas cromatográficas. Tá? Então, a gente tem essa estrutura com átomos de níquel, né, ávidos por elétrons ligados a uma matriz dentro de uma coluna, e a gente vai passar esse lisado celular, ou seja, as bactérias que produziram a proteína alvo e que foram lisadas para todo o seu conteúdo celular estar disponível, elas são passadas em colunas cromatográficas onde a gente tem esses átomos de níquel, né, ávidos por elétrons. Esses átomos de níquel ávidos por elétrons vão interagir aqui com esses nitrogênios com elétrons desemparelhados, parcialmente negativos, e aí todas as proteínas de E. coli que eu usei vão passar. Mas a sua proteína, que está extremamente carregada negativamente, devido aos 6 resíduos de histidina, ela prontamente se liga à coluna. Tá? E depois, gente, vocês vão usar, você vai passar todo aquele lisado, toda aquela bactéria lisada, né, com todos os seus constituintes celulares, todas as proteínas bacterianas vão passar e a sua vai se agarrar à resina de níquel, né? Aqui eu coloco a coluninha e aqui dentro a resina com níquel. Tá? Então, todas as proteínas de E. coli passarão.
mas a sua proteína não passará. Ela vai ficar ligada através da interação entre o níquel e esses elétrons disponíveis do nitrogênio. E aí você vai lavar para remover, desculpa gente, você vai lavar para remover, né, as proteínas que se ligaram fracamente, e depois você vai usar um competidor, tá, que vai atacar essa ligação aqui entre as histidinas e o níquel, que é exatamente o imidazol, que também tem um anel muito semelhante à da histidina, só que ele é bem menor. Tá? Então ele é mais forte, ele é muito mais negativo, os elétrons estão muito mais disponíveis, então ele ataca essas ligações e libera a sua proteína. Tá? Então ele ataca essa ligação e agora a sua proteína sai tranquilamente. Tá? E aí você tem no tubinho, né, de Eppendorf, um tubinho pequenininho, a sua proteína purificada. Tá? Esse processo, gente, ele não é tão simples quanto eu estou explicando para vocês, mas vocês têm com isso uma ideia de como isso acontece, né, para a purificação desse composto. Depois, gente, de obtenção da proteína purificada, você pode correr géis para ver se de SDS-PAGE, para ver se realmente ela está purificada de fato, para ver se realmente você conseguiu purificar. Então você corre um outro SDS-PAGE mostrando que você se livrou de todas aquelas outras proteínas de E. coli e tem somente a sua, graças à histidina. E aí, algumas proteínas, gente, tem o que a gente chama, que eu falei em uma outra aula para vocês, que são as modificações pós-traducionais. Então, as bactérias não realizam, né, muitas modificações pós-traducionais, então, eventualmente, para algumas proteínas, você ainda tem uma etapa adicional de realizar algumas transformações que essa bactéria, que essa proteína sofre no hospedeiro original, e aqui ela não sofre porque está sendo feita em hospedeiro procarioto. Então, você pode ter que fazer aqui algumas ligações do tipo SS, né? Você pode ter que fazer aqui algumas glicosilações, tá? Que são a adição de grupamentos glicídicos às proteínas, algumas fosforilações e outras modificações que vocês viram lá na aula de proteínas que eu falei para vocês, de moléculas essenciais à vida. Então, assim, essas proteínas podem ainda precisar sofrer outras modificações para então estar disponíveis como produto farmacêutico final, tá bom? Gente, muito obrigado. Essa foi nossa aulinha aí introdutória sobre tecnologia do DNA recombinante. Um grande abraço a todos.